Lucas 24 diz assim, a partir do verso 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Presta atenção nos detalhes desse texto, tá? Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a remissão a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Irmãos, eu tive, como a maioria dos irmãos aqui da igreja sabem, a oportunidade de viver alguns anos quando estava fazendo seminário na Inglaterra, e uma oportunidade também, por causa do período que eu fiquei lá, de visitar vários países na Europa. E tem alguns irmãos aqui que inclusive também já trabalharam fora do país, alguns irmãos que já trabalharam na Alemanha, outros que já serviram assim, através das suas empresas, até de projetos missionários também em outros países, e vão talvez entender um pouco melhor o que eu vou estar dizendo, porque uma coisa é ver pela televisão e outra coisa é estar ali no dia a dia, nos relacionamentos. Mas, como está vendo de muitos, o europeu, você tem várias, assim, é um povo muito bacana, eu gosto muito, tem um carinho muito grande, eu sempre fui muito bem tratado, não tive aquela experiência de preconceito racial, étnico, quando estive vivendo lá. Minha experiência foi muito positiva com relação a tudo isso, né? Também tenho olhos azuis, que todo mundo mistura comigo, né? Mas, na verdade, sempre fui bem tratado, talvez porque também na maioria dos ambientes que eu frequentei ali,
ambientes de igreja, né, cristão, e sempre foi um ambiente meio acolhedor, mas tive muitos amigos fora da igreja também. E mesmo no meio cristão, e principalmente fora dali, é interessante que tem um espaço, uma reserva, que você não chega já abraçando perto deles. Eu cumprimento, eu estranhava isso nos primeiros dias do seminário, foi terrível. Eu queria dar oi todo dia de manhã, e assim, eu cumprimentei no mês. Estou morando lá com ele, então o primeiro oi já era suficiente para o ano todo. Eu já estava valendo. Então, acordar assim era estranho algumas coisas. Sentia um pouco de distanciamento pela nossa tradição cultural, a diferença. Mas o que mais era interessante é que eles tinham uma reserva, na verdade, para alguns assuntos. Só depois de caminhar muito tempo junto é que você poderia conversar, tocar, perguntar. E aí você ia descobrindo e conhecendo como é que funciona essa lógica. Por isso que eu entendo muito bem hoje quando alguns irmãos que ainda não tiveram uma experiência transcultural têm a dificuldade de pensar, por causa que pensam logicamente na sua situação local aqui no Brasil, e a dificuldade que é, por exemplo, aqueles missionários nesses países, nessas regiões, que passam meses e meses e parece que a igreja cresceu pouco, ou que a igreja não cresceu, ou que poucas vidas foram acrescentadas à igreja, ou fazem aquela tabela, ninguém fala isso claramente, mas quantos foram batizados nesse ano, e dependendo da quantidade que passa, dá a impressão que a pessoa está fazendo um trabalho fraco ou ruim, e não é bem assim. A lógica é outra de convívio, e a lógica é outra de expor também a sua vida. E quando entra para a questão da fé, é uma outra área, uma área ainda mais complicada. E o que eu quero dizer, as pessoas têm dificuldade em fazerem perguntas para entrar no relacionamento do outro, com medo da privacidade, da tal privacidade. E é interessante que esse texto que a gente leu, não sei se você percebeu, Jesus não tem medo já de fazer pergunta de cara, porque perguntas é uma maneira de você entrar em empatia com a vida do outro, e perguntas é uma maneira também de você se identificar com o outro, de criar algo, de um link ali. E às vezes você fica com receio de perguntar para o outro, e a gente começa a ter isso um pouco aqui no Brasil, né? Talvez por um monte de coisa que a gente vive no nosso contexto, mas você percebe que está começando a criar algumas reservas, alguns assuntos delicados, tal. Mas aí você percebe que nessa história que nós lemos, é lógico, depois que Jesus foi crucificado, ainda aquela dúvida, porque as mulheres foram para o sepulcro e viram que algo aconteceu ali, que Jesus ressuscitou, mas ainda há dúvida no coração dos discípulos, dos seguidores de Cristo, se isso é verdade. E aqui aquela passagem clássica do Evangelho, está fechando o Evangelho de Lucas, estamos na reta final, Jesus se apresentar ali em poder e glória para a igreja ali daqueles tempos, da igreja ali primitiva. Vai ter ainda ascensão, e aí eles vão ver. Mas é nesse momento da estrada, do caminho de Emaús, é interessante o que acontece. Poucos quilômetros de caminhada, o que Jesus faz na vida de dois jovens ali, abatidos, entristecidos com tudo que estava acontecendo, com as expectativas do coração. Mas é interessante que no verso 17, olha a pergunta que Jesus faz: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E essa pergunta abre a oportunidade para eles compartilharem o que estava acontecendo no coração deles e na vida deles. Eu acho que isso aqui já começa a ser. Tem vários pontos aqui. Eu tenho certeza que esse texto ele é riquíssimo da maneira como a gente pode abranger o Evangelho. Mas nós estamos falando, nessas últimas semanas, de como a gente pega os conceitos ou aquilo que nós cremos de fato em Cristo, quem Cristo é, o que Cristo fez na nossa história, na nossa vida, e sai da parte abstrata e traz para a vida que é tocável, é palpável. Como é que nós colocamos esse testemunho para a vida? E parece que Jesus, de cara, ele chama a nossa atenção aqui, que em uma maneira como ele age, não é apenas uma, mas no dia de hoje a gente pode olhar isso com atenção, com carinho. A gente precisa, irmãos, entender a pergunta que está no coração das pessoas, ou dar a oportunidade para essas pessoas responderem. Eu
falecido pastor muito bacana, que era o pastor Robson Cavalcante, ele falava algo mais ou menos assim, vocês estão repetindo direito, né? Como a igreja tem as respostas erradas para a sua geração. Ele fala um pouquinho diferente, que a pergunta que está sendo feita, eu não lembro a frase exata, mas a igreja não está fazendo as perguntas da sua época, ou não está trazendo a resposta para as perguntas que estão sendo feitas hoje, agora. E às vezes você fala que Cristo é a resposta. Você já viu isso em algum adesivo de carro? Cristo é a resposta. Mas tem aquela questão mesmo com os brincos, né? E qual que é a pergunta? Não adianta falar que Cristo é a resposta. Qual é a pergunta que está no coração das pessoas? Porque a gente tenta criar um jeito de olhar, uma tabelinha de olhar para as coisas, 3, 4 perguntinhas básicas do que é o Evangelho. Mas, irmão, o que a pessoa está de fato perguntando? O que está no coração dela? O que está no coração das pessoas que estão próximas a você? Porque talvez você está fazendo uma pergunta que não tem relevância para o momento da dor dessa pessoa, ou que é o momento de vida dessa pessoa, e as perguntas honestas que essa pessoa tem também com relação à vida. Porque existem perguntas que são honestas. Existe dúvida no coração das pessoas que elas não precisam ser tratadas como tolas. Tem dúvidas de vida, e aí nós, principalmente aqueles que cresceram, já estão há algum tempo no ambiente cristão, evangélico, e a gente ignora que tem algumas perguntas que tem pessoas que estão começando agora que está cheia de interrogações sobre Deus, sobre a fé, sobre esse relacionamento com Deus, esse amor de Deus, mas com tanta coisa torta acontecendo. E irônico, a gente falando do amor de Deus e orando pela igreja perseguida. Como é que é isso? Como é que é isso? Porque eu fico vendo uma igreja que fala de prosperidade, mas aí hoje a gente está falando sobre uma igreja que é perseguida. Qual que é qual? Qual que deve prevalecer? Isso é o que está no coração da sociedade de hoje. Nada errado com os aplicativos, que eu também uso esses recursos. Mas como essa familiaridade, temos tanto acesso, tanta liberdade, a gente parece que a gente perde a consciência ou o entendimento do valor daquilo que nós temos em mãos, e como a gente perde também a oportunidade de agradecer a Deus por aquilo que nós temos de acesso, e como nós perdemos oportunidades para nos aprofundarmos. Porque eu compartilho muito, como gostado com muito café, a gente está discipulando alguns jovens, conversando no dia a dia, irmãos da igreja. Eu sempre compartilho quando tem oportunidade que nenhum cristão é chamado para ser teólogo. Teólogo é uma outra história, um outro papo, uma outra conversa depois. Ninguém é chamado para ser mestre na igreja, para saber detalhes da palavra de Deus, minúcias aqui, que ninguém consegue saber tudo por completo. Por isso que você tem diversas teologias sistemáticas, você tem tantos seminários espalhados pelo mundo, tantas pessoas capacitadas e excelentes naquilo que fazem, mas elas fazem dentro de uma área, dentro de um aspecto. Então você não tem que criar uma loucura aí, pensando que você vai ser a pessoa mais expert da Bíblia, de ter todas as respostas. Mas quando falam de conhecermos a palavra de Deus, a essência do Evangelho, a essência do que Cristo fez por mim, a essência do que é essa história que nós temos em mão, que a ênfase é Cristo, e mostrar Cristo, e apontar Cristo para todas as pessoas. Isso todos nós temos condições de sabermos, de aprendermos, de aplicarmos. Todos nós temos também condições de dia a dia criarmos no nosso dia a dia essa maneira de irmos à palavra de Deus como nosso pão diário, como fonte onde nós nos alimentamos dia a dia. Você não é chamado a entrar na tradição judaica e tem que decorar, sabe, todo o Pentateuco. Não, precisa Torá ou outras coisas. Você precisa começar no dia a dia de ir à palavra de Deus, meditar nele, buscar nele, o alimento do dia a dia, entender que é assim que nós caminhamos, é assim que nós avançamos, é assim que nós começamos a compartilhar o Evangelho na nossa vida, mais leveza, mais encarnado em nós, mas é pela palavra, não é apenas o testemunho
tem que andar junto também. Mas para eu falar o que Jesus fez por mim, como é que eu sei se eu não entendo o que Jesus fez de fato na história? E aqui é interessante porque Jesus começa a explicar novamente para eles. Eles já tinham ouvido falar muitas coisas, mas parece que algo estava cegando o entendimento deles, parece que algo estava bloqueando o coração deles. E talvez algo está bloqueando a tua própria vida hoje. Porque você olha para algumas coisas da tua história, da tua vida, da tua família, e parece que algumas coisas que você não entende, e eu não quero dizer que você vai entender tudo, mas parece que você não consegue olhar, entender o que é superior da vida. Não sei se você vai me entender assim. Mas que tem um outro degrau para você colocar isso, que é o que está acontecendo. É tirar o olhar, eu já falei isso nos últimos domingos, tirar o olhar da tua própria história apenas e ver que tem uma história maior acontecendo na qual você está inserido. E você que é cristão, tem algo que você faz parte, você é a igreja do Senhor, sim, mas tem uma outra igreja, o I maiúsculo também, a qual você faz parte, mas que parece que é eu mais o meu irmão que fazemos parte dessa história e que muda a ótica para algumas situações. É o que eu estava falando, irmãos. Nós vamos ter um almoço daqui a pouco, um dia de comunhão aqui, um dia que eu me alegro de ver as crianças participando também, por isso que nós alugamos alguns brinquedos, para elas terem prazer e alegria. Eu acho linda essa mistura, quando as crianças estão aqui no nosso meio, entender que lá o prédio vai estar junto com uma igreja, e que é alegria, sorrir, bagunçar e fazer barulho, tudo. Vamos comer juntos, sentados à mesa e compartilhando o dia. E aí tem uma igreja perseguida. Tem uma igreja sendo perseguida. Tem irmãos que estão privados dessa comunhão, dessa oportunidade. E aí você continua com aquela interrogação. Eu não sei se Deus me ama mesmo, porque está acontecendo tal problema na minha casa. Eu não sei se Deus me ama, ou Deus está no controle das coisas, porque tal situação está acontecendo assim, assado. Porque tal adversidade veio. Irmão, você continuar pensando na tua adversidade, para você ser o sujeito dessa história, as explicações elas são frágeis, as explicações elas vão, quebrar em algum momento, porque tem uma hora que a nossa lógica de olhar para a vida vai dar errado. Sabe aqueles 10 versículos de promessa que você decora? Mas aí chega um dia, que nem eu tive essa semana, assim, um triste momento de estar acompanhando o velório do pai de um amigo meu que eu amo muito, a família, caminhei muitos anos com esse senhor, mas é um dia de chorar, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar para o caixão, a gente vai chorar e ficar só no choro. Mas quando a gente olha para aquele momento, como ele está com o Senhor, e olha a vida, o legado que ele deixou, o testemunho que ele teve em Cristo, um homem que impactou não sei quantos pastores, através do ministério que ele teve com crianças. Hoje são pastores servindo a igreja, plantou, não sei falar o número de igrejas que esse homem plantou, e você não sabe de quem eu estou falando. É um anônimo. É um anônimo. Meu irmão que era da Cidade de Deus, tem os amigos que conhecem o pai do Binho, que vai estar pregando aqui no aniversário da igreja, o Roca. Você já ouviu falar dele? Sabe quem é esse irmão? Mas o céu conhece. O céu conhece. Ele foi recebido com alegria, porque isso que nós temos na palavra do Senhor. Agora, um senhor, está compartilhando com alguns amigos, adoeceu de Alzheimer, nos últimos anos foram terríveis, é uma doença cruel, difícil para a família. Irmãos, a gente está se preparando para esse dia. Não o dia da morte no sentido que cada um tem uma doença mais trágica possível. Não é nesse dia. Nós estamos nos preparando para o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor. É isso. E enquanto não chegamos lá, naquele dia, Paizinho, com adversidade ou com vitória, me ajuda apenas a trilhar esse caminho, essa estrada. Vem o Senhor aquecer meu coração. Vem o Senhor a ministrar na minha vida para me fortalecer no propósito maior que Cristo já fez por mim. Porque um dia eu estava perdido, um dia eu estava com uma vida sem propósito, um dia a palavra de Deus diz que eu estava morto, mas o Senhor me deu uma nova vida em Cristo Jesus.
E eu não posso esquecer disso. Isso tem que estar num lugar que eu sempre, quando acordo, eu olho, eu sei o propósito da minha vida. O meu propósito da minha vida é estar em Cristo. A propósito da minha vida é caminhar com Cristo. O propósito da minha vida é apontar para Cristo. O propósito da minha vida é ir em direção a Cristo. Eu não sei o que está preparado nessa estrada. Eu não sei o que está preparado nesse caminhar. Mas o que eu sei é o que eu era sem Cristo e o que hoje eu sou em Cristo. E é isso que Jesus vai explicar para esses discípulos. Espera aí. Jesus vai falar assim no verso 25. Como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. De novo, por causa de algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida e na nossa história, desapontamentos, situações que nos entristeceram, situações que nos deixam perplexos da vida, e aí parece que a gente vai se bloqueando, para entender algo maior. E de novo, como vocês custam a entender, como demoram a crer. Sabe por que às vezes a gente está demorando a crer, irmãos, nesse Deus vivo e verdadeiro que nós cantamos, que nós temos orado, que a gente está falando aqui o tempo todo? É porque a gente deixa alguns ventos do barquinho que a gente está chacoalhar e ficar olhando só para o vento. A gente fica, sim, com nossa atenção desviada. A gente fica cego no caminhar, só lembrando, poxa, a gente tinha esperança que esse Jesus, ele fosse o cara que ia vir com tudo aí para tomar o governo e Israel voltar de novo a ser, líder na sua história. A gente olhava para Jesus e tinha esperança que nossa vida financeira ia trazendo equilíbrio, todo Israel ia prosperar novamente, que nós íamos ser a nação vitoriosa. Mas aí você viu o que deu? Você viu o que deu essa história? É engraçado, você está no caminho, caminhando na estrada, e aí esse Jesus está caminhando a mesma estrada. Você não está vendo, você não está enxergando. O que eu quero dizer, irmãos, é porque eu conheço alguns irmãos, na minha história de vida, não é daqui da comunidade, mas na história de vida, que a gente, que é lógico, quando a gente está de fora, é sempre mais fácil de olhar para algumas situações dos outros, mas eu já vivi também nessa estrada cego, criticando, falando mal, apontando para um monte de coisa, criticando a igreja do Senhor, criticando aquilo, criticando amigos, criticando a minha família, criticando um monte de coisa. Mas aí Deus colocou pessoas de carne e osso, cheios do Espírito Santo de Deus, para fazer uma pergunta para mim que me incomodou. Para fazer, o que você está falando? O que está acontecendo de fato? Qual que é a sua pergunta? Essas pessoas foram usadas por Deus, chacoalhar em alguns momentos. E num determinado momento, começaram a explicar pela palavra de Deus. Meu filho, há um propósito maior. Nada pode te separar do amor de Deus. Começa a trazer palavra de Deus. Não é achômetro gospel, é palavra de Deus. Não é frase de efeito. Não, palavra de Deus. É como Jesus faz aqui, irmãos. Talvez muita coisa que você às vezes se abala, que a palavra de Deus não está enraizada no teu coração. Não tem a ver com salvação, você está salvo. Não tem a ver se você entregou a vida a Cristo. Não, você entregou, beleza, isso aí já está definido. O problema é a qualidade de vida que você está tendo nascido de novo, tendo Jesus na tua vida, mas uma mente perturbada. Por quê? Porque você não é instruído na palavra de Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não pelo ver as coisas acontecendo. Ouvir a palavra de Deus, deixar essa palavra entrar em nós. O Espírito Santo vai completar essa obra. E é lógico que quando a gente fala da palavra de Deus, é muito lindo, porque João vai começar assim, o próximo evangelho, né? Essa palavra, o verbo se fez carne. É algo difícil de explicar essas coisas, mas é Cristo em nós. Cristo na nossa vida e na nossa história. Eu ia citar umas coisas do livro, você acaba citando só um negócio aqui, porque acabei mudando um pouco daquilo que eu ia falar, mas eu não consigo negar, irmãos,
verso aqui que a gente está lendo, esse texto que nós estamos vendo, ele é muito forte para a geração da igreja que nós temos hoje, falando aqui no nosso meio mesmo. Irmãos, cristãos sem a palavra de Deus, é alguma coisa esquisita. Cristãos sem saber ler a Bíblia, no dia a dia, tem alguma coisa esquisita, tá frouxo alguma coisa, está espalhando alguma coisa, não está legal. Não está legal e a consequência disso é grave. Agora, a palavra de Deus é tão central como nós estamos vendo aqui, mas não adianta você só ser um teórico, saber citar os versículos da Bíblia. Onde é que isso concretiza? Como é que essa palavra, ela vem de fato para a vida? Vamos ver nesse texto de Lucas 24? Eu vou ler outros versículos. Versículo 30, 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aqui diz o verso 35, a partir dessa experiência. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E o versículo que a gente não leu no início, mas vou ler agora. O verso 42 e 43, mais adiante desse mesmo texto, logo depois dessa experiência. Olha como que Jesus se manifesta de fato. Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Assim, o que isso tem a ver? Isso tem a ver com tudo que a gente está falando nessas últimas 7 semanas, o de hoje. Evangelho, palavra de Deus, o que Cristo fez na minha história, irmãos, tem que ser manifestado na minha vida em relacionamentos. E relacionamentos demandam que você sente à mesa das pessoas. Por isso que a gente focou a partir das refeições, cada domingo, falando disso, para algo que é de vida, algo que é prático para a nossa vida, para nós transmitirmos o Evangelho. Como é que nós transmitimos o Evangelho? Sentando à mesa com as pessoas. Do pão, do vinho, mostrando o que é essa simbologia, o que isso significa. Comendo hoje, daqui a pouquinho, nosso almoço, churrasco, vendo Cristo nas nossas histórias, nas nossas vidas. Sentar à mesa dá um pouquinho de trabalho às vezes. Porque você senta à mesa com pessoas que ainda são um pouquinho rudes. Você senta às vezes à mesa com pessoas que ainda são um pouco falhas nos relacionamentos. Às vezes a pessoa te trata mal. Com pessoas, às vezes aqui da igreja mesmo, que tem um desentendimento, que tem às vezes uma expressão errada. Você senta aqui à mesa com pessoas às vezes que te ignoram. Porque aqui, gente, estamos com 150 pessoas aqui hoje reunidas, mais as crianças. Talvez alguém nem te percebe, mas assim, às vezes, nem por maldade, você pensa em sinal para cá, não, a pessoa virou o rosto naquela hora, a pessoa me ignorou e tal, mas ela nem se dando conta de tanta coisa que está acontecendo que nos distrai. Mas às vezes a gente tem que se provocar também. Precisa sentar na mesa com as pessoas, porque nós sentamos à mesa com aqueles que nós amamos, que queremos construir relacionamentos, porque esse papo de amar a Deus, mas amo o irmão, quem nós temos, Tiago fala isso. Será que você pode amar a Deus a quem não vê? Se o irmão que você está vendo aí, então você acha que é do Resgate, ou de alguém conhecido que escreveu sobre isso, inclusive. Mas aí, o que está do teu lado mostra o amor. Irmãos, hoje o escândalo errado do Evangelho é isso que a sociedade está falando. Nós ouvimos falar do amor de Deus, nós ouvimos falar do amor de Jesus, que Cristo faz isso, aquilo, no outro, mas eu não vejo isso na hora que a pessoa senta ao meu lado. Aliás, eu não sou nem convidado a sentar ao lado de tal e tal pessoa. Isso é algo que nós precisamos resgatar. Você tem algumas mensagens atrás, não lembro qual semana, mas a hospitalidade é um sinal do reino de Deus no nosso meio. Nós somos chamados a sermos hospitaleiros. Hospitaleiros com as diversas situações, para exercermos graça a partir da nossa vida, a partir da nossa casa, a partir da nossa família e a partir da nossa igreja local.
Irmãos, por isso que eu amo, e a gente vai continuar fazendo isso. Eu digo, o Senhor vem nos buscar assim, eu oro. O café que nós temos aqui de manhã na igreja, já falei isso, e hoje é dia de reforçar isso novamente. É para a gente ter um tempo de comunhão e graça no nosso meio. Não é para você que apenas enfiar um pedaço de bolo na boca, tomar o chá e correr para o culto, porque os meninos vão começar a tocar e vão sair correndo para cá. Não é alarme, sabe? É recreio, né, da escola, né? Ah, meu irmão, tá lá no recreio, vamos pular e volta cada um com seu lanchinho aí já. Não, comunhão. É você sentar numa comunidade e ter pelo menos a experiência de ser notado, ser percebido. Porque que absurdo é esse, a gente passar pelas igrejas e comunidades e conseguir se esconder naquela comunidade e ir embora despercebido. Isso não é crítica às igrejas grandes, porque as igrejas grandes são necessárias para muita coisa e sem elas outras ações não seriam possíveis. De socorro aos necessitados, da obra missionária, eventos, obra social, um monte de coisa. Louvado seja Deus pelas igrejas grandes, mas isso não pode omitir ou esconder uma deficiência que nós temos, inclusive nas igrejas pequenas, porque se a gente não se colocar isso ativamente, a gente consegue se esconder no meio da igreja e passar despercebido. Isso é errado com o Evangelho, porque o Evangelho é para a gente sentar à mesa um com o outro, compartilhar a vida. E quando a gente compartilha a vida, compartilho coisas que estão ainda tortas na minha vida, porque ainda eu estou dependendo muito da graça de Deus. Eu estou dependendo muito do agir de Deus ainda na minha vida. Mas eu posso sentar com alguns amigos, com outros irmãos e compartilhar dessa verdade. Olha, nessa área eu também estou precisando de Cristo. Nessa área aqui, Cristo já está agindo na minha vida. Eu espero que as pessoas vejam tal e tal mudança. Mas é assim, irmãos, que é o Evangelho. Não são pessoas perfeitas, mas nós somos aperfeiçoados em Cristo, por causa do que Cristo já fez. Está um monte de gente que não é perfeita e não é santa, entre aspas. Mas nós somos santos por estarmos em Cristo. Nós tomamos posse, aí você pode usar essa palavra, pode tomar posse, irmão, da santidade de Cristo. Porque Cristo se fez santo por mim. É por isso que nós podemos continuar caminhando. Ai, então, aquele irmãozinho está tudo com Jesus, ama ele tanto, que Deus deu a vida por ele, irmão. Então chega junto dele e ajude nessa caminhada. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é perfeição andando junto com perfeitos. Igreja é pessoas que veem Cristo na vida do outro, tanto naquilo que Cristo já transformou, quanto naquilo que Cristo está agindo. Porque eu sei que Cristo não está inerte, Cristo não está apenas alheio à situação. Cristo não está ignorante daquilo que está acontecendo no teu coração e na tua vida. Jesus sabe daquilo que está no teu coração. Jesus sabe qual é a pergunta do teu coração. E é com essa pergunta, com essa situação que você está vivendo, que ainda assim Jesus te convida a sentar à mesa com Ele. É como você é como você está. Jesus hoje te convida, venha sentar à mesa. Você é convidado a um banquete no reino de Deus. Esse é o convite de Jesus a todos nós é para participarmos de uma grande festa, de uma grande celebração que é para ser a nossa vida. Você é convidado para isso, irmão. Meu amigo, minha amiga, se você está tentando descobrir o Evangelho é essa grande expectativa. Sentar-se à mesa com Cristo e saber que você é bem-vindo. Os mancos, os aleijados, as viúvas, os órfãos, os pobres, os rejeitados, os frustrados, os abatidos, os palmeirenses, todos são convidados a receberem essa boa nova de Cristo. Hoje eu não posso falar muito, né? Eu não sei qual é a sua história, que momento você está, mas Jesus quer falar o teu coração hoje. Por isso, irmãos, nós vamos ter um almoço. Eu oro a Deus que tenha mais carne aí, mas principalmente receber aqueles que estão de fora desse almoço. Se você ficar de fora, a gente vai dar um jeito para te incluir, mas você não precisa estar de fora dessa mesa com Cristo, não. Essa mesa com Cristo cabe todo mundo. E hoje, quando a gente vai estar junto aqui à tarde, nos próximos minutos aí, é para isso, irmãos. Como é que a gente estuda uma série de mensagens na mesa com Cristo e não traz a prática de estar à mesa? É
que nem assim, eu estou vendo, eu quero pegar de novo o lado positivo disso. Eu louvo a Deus porque eu vi e vi irmãos que frequentam essas últimas semanas, convidaram o irmão para estar à mesa, tomando um café, almoçando junto, ter um tempo de bater um papo, mas trazendo o Evangelho para essas conversas, trazendo a vida para essas conversas. Isso é algo que eu oro para que seja uma marca que continue na nossa história como comunidade local, como igreja de Cristo, que a gente continue a ter essa maneira de descobrir graça, o Evangelho, missão que nós somos aqui, que é a comunidade de Cristo. E hoje, possamos sentar à mesa juntos para isso, para a gente se alegrar do que Cristo está fazendo na história um do outro. E se é para, talvez, chorar junto, a gente chore juntos, ria junto, brinque junto, mas que a gente abrace um outro para continuar nessa estrada linda, mas dessa vez, vendo Jesus ao nosso lado. Não com os olhos cegos, só por causa da situação, não, mas vem com Cristo. Olha, é com Cristo que nós estamos caminhando, é com Cristo que nós estamos tomando aquele rumo, é com Cristo, é porque Cristo está indo para aquele lado, vamos lá, vamos para naquela direção. Isso é sermos igreja de Jesus. Esse é o oro também para Deus fazer um impacto a partir dos nossos pequenos grupos. Por quê? Porque a partir dos pequenos grupos da igreja, ninguém é obrigado a caminhar junto ali, porque eu não posso obrigar alguém a ter comunhão com o outro. Isso tem que ser uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas você está sendo, talvez, assim, privado de ter essa oportunidade de caminhar com irmãos que estão caminhando juntos. É isso que a gente está testemunhando. Vocês viram a moçada linda que estava aqui na frente? Cadê você, que é jovem? Cadê você que não estava aqui ontem no culto jovem de ontem à noite? De novo, já falei isso. Eles podiam ter ido para o Cinemark, mas escolheram estar aqui hoje. Ou ontem, né? Estão aqui hoje também, aqui no dia a dia da igreja, mas tem hora que todo mundo sai junto. Vamos para a pizzaria junto, ou a pizza vem até aqui também. É vida junto. Cadê você na igreja? Cadê você nessa igreja de Cristo que caminha junto? E minha oração é que a gente transforme aquilo que a gente estudou nesse livro do pastor Tim Chester e através do Evangelho de Lucas, e a gente encarne isso. Ah, estou sem tempo, irmão, no teu café da manhã, consiga tomar um café com uma pessoa que está precisando de vida, além de amor. Que talvez na hora do teu almoço, você consiga um almoço da semana, dedicar para essa semana, estou almoçando com fulano, ciclano. Para quê? Só para amar, só para estar junto, só para ser sinal de Deus na vida dessa pessoa, não é para converter a pessoa. Conversão, deixa que o Espírito Santo de Deus vai fazer essa obra, mas ame a pessoa na situação que ela está. Isso todos nós temos, quando se almoçar, jantar, tomar um cafezinho, improvisar ao horário. Isso não sobrecarrega ninguém não, nem no bolso, nem no tempo, mas é a distância entre às vezes ter a palavra de Deus na cabeça e conseguir trazer isso para a vida. Em nome de Jesus, quebre isso hoje. Quebre essa blá blá blá, evangelho, e começa a viver. Deixa Deus fluir através da tua vida. Todos aqui têm uma história a compartilhar. Todos têm algo a dizer sobre o que Cristo está fazendo.